Para a gente entender melhor se o mundo está melhorando ou piorando, vamos entender a diferença entre otimismo e esperança. O que é otimismo? Otimismo é você olhar primavera lá fora e nasce primavera aqui dentro. Isso é otimismo. Então nós temos otimismo a respeito de. A fonte do otimismo são circunstâncias. A fonte, as raízes do otimismo é o tempo, é o que está acontecendo. Então você olha para o mundo e a partir do olhar que você tem no mundo, você fica otimista ou desesperado. Agora, o que é a esperança? A esperança é você olhar para fora, ver tudo seco, mas dentro de você a esperança salta. Por quê? Você tem certeza que ainda que lá fora tudo está seco, aquele seco vai se tornar em primavera para a glória de Deus. Então, o otimismo é um olhar a respeito de. Esperança é um olhar apesar de. Essa é a diferença entre otimismo e esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma cosmovisão. Todo mundo aqui tem uma cosmovisão. Talvez você não conheça por essa palavra, mas vai aprender hoje. O que é a cosmovisão? Cosmovisão é a visão que você tem a respeito do mundo e a respeito de si mesmo. Se você for uma pessoa fissurada, presa em notícias pessimistas, a sua cosmovisão vai ser uma cosmovisão trágica. Então, para você, o mundo está piorando. Agora, se a sua percepção de mundo é otimista, a sua cosmovisão vai ser de esperança e otimismo. Agora, qual é a pergunta que não quer calar? O mundo está piorando ou melhorando? Vamos para os dados, vamos para as informações que nós temos, para saber se o mundo ele está melhorando ou ele está piorando. O mundo mudou de maneira tremenda nos últimos 200 anos, irmãos. Tudo que você conhece de ciência, tudo que você conhece de sociedade, de modernidade, de industrialização, de mercado, tudo que você conhece aconteceu nos últimos 200 anos. Significa o seguinte: será que o mundo melhorou ou o mundo piorou? Por exemplo, 89% das pessoas que viviam há 200 anos atrás viviam em extrema pobreza. Há mais ou menos 40, 50, 30, 20 anos atrás, 10 anos atrás, o mundo era conhecido como dividido entre pobres e ricos, mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido. Hoje mudou o conceito da sociedade. Hoje 89% das pessoas têm acesso ao que comer. Diferente de 200 anos atrás. E não se divide mais entre mundo desenvolvido e subdesenvolvido, mas sim grupos de 1, 2, 3 e 4. Sendo que o grupo de renda 2, 3 e 4 está dentro do grupo de pessoas que têm acesso à comida, tem um carro para andar e chuveiro quente para tomar banho. Quantas pessoas aqui têm um carro para andar? Deixa eu ver. Chuveiro quente para tomar banho. Então você faz parte desse gráfico, 89% da população que desfruta de riqueza, algum nível de riqueza. Então, nesse primeiro dado que eu estou trazendo para vocês, o mundo está piorando ou o mundo está melhorando? Agora você pode responder. Está melhorando. Segundo dado que eu quero trazer para vocês. Há 200 anos, 44% das crianças que nasciam, morriam. Hoje, sabe quantos por cento? 4%, no mundo todo. Melhorou ou piorou? Vamos lá, galera. Melhorou ou piorou? Melhorou.
Piorou. Então, peraí, o mundo está piorando ou está melhorando? Há 200 anos atrás, apenas 10% da população tinha acesso à educação. A maioria das pessoas que moravam na Europa 200 anos atrás eram todas analfabetas. Hoje, 90% da população mundial acima de 15 anos são alfabetizadas. O mundo está melhorando ou piorando? Espera aí. As pessoas têm mais acesso à saúde. O SUS no Brasil, para quem não sabe, funciona muito bem. Principalmente quando você está com uma doença muito grave. O atendimento é muito rápido. As pessoas morriam há 200 anos, milhares e milhares de pessoas morriam há 200 anos, porque não tinham acesso à saúde. Então nós temos acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao alimento. Então o que aconteceu com esse mundo? Esse mundo, moralmente e do ponto de vista da ética humana, socialmente falando, ele melhorou e não piorou. Agora é estranho para você ouvir isso. Sabe por quê? Porque nós estamos viciados com informações da internet, que o mundo está cada vez mais piorando. E as ideologias políticas se apoderam desse discurso para produzir o quê? Pânico, medo. Quanto mais você sente medo, quanto mais você tem uma sensação trágica na sua vida, mais você é uma pessoa manipulada. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque é bíblico o mundo melhorar e não piorar. E eu vou provar para você citando alguns textos aqui que prova porque o mundo tem que melhorar mesmo. Porque se o mundo piorar, quem que está no controle dele? Por exemplo, a gente ouve essa frase: pessoas feridas, quem sabe? Pessoas feridas ferem. Essa frase, ela não é verdadeira. Vou citar um exemplo. Se um pai tem 3 filhos, isso acontece. Se um pai tem 3 filhos e ele abusa dos 3 filhos, esses filhos se tornam também abusadores. Pessoas feridas ferem. Esses 3 filhos, cada um vão ter 3 filhos, e eles vão abusar dos seus 3 filhos. Se essa lógica de pessoas feridas ferem, o que vai acontecer? Na 20ª geração de pessoas feridas ferem, nós teríamos hoje 10 bilhões de pessoas feridas. E a população mundial hoje é de quase 8 bilhões. Então a lógica da vida não é pessoas feridas ferem. Sabe qual é a lógica da vida? Pessoas feridas curam, saram. Eu não estou diante de pessoas que foram feridas, violadas de alguma forma na vida e estão aqui se vitimizando. Não, eu estou diante de pessoas que foram feridas, mas decidiram que podiam curar apesar das suas feridas. Eu ouvi um aleluia aqui para me ajudar. Agora vamos para os textos bíblicos que vai dizer que o mundo está melhorando. É o meu primeiro tópico. Olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente um que agora o retém, até que do meio seja. Quem é o parâmetro moral do mundo? Quem a Bíblia diz que carrega essa incumbência de ser parâmetro moral, para não impedir que o mal seja disseminado? A igreja do Deus vivo. Por isso a Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. Até que do meio seja tirado. Então a igreja é um limitador social. Por isso que filósofos, sociólogos, políticos dizem que a igreja presta um serviço inestimável. Porque a igreja é um limitador social. E a Bíblia está dizendo isso. Olha que a Bíblia diz ainda, o Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantassem contra nós,
eles então teriam nos engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é infidelidade. Então até aqui nós estamos aprendendo que o mundo ele está melhorando, e é melhor por quê? Por causa da agência chamada Igreja do Deus Vivo. O Espírito Santo na vida da igreja. É Ele que é um limitador moral. Lá na tua empresa, ninguém peca com consciência tranquila perto de você. Lá na tua casa, ninguém faz baderna por causa de você, porque a igreja é um limitador da imoralidade do mundo. No outro texto, Paulo diz que, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O diabo não é dono de nada dessa terra. O diabo não é dono de ninguém. Olha quem a Bíblia diz, quem é dono. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que eu quero dizer com isso? Quem tem a última palavra no que diz respeito aos teus filhos, a tua família, o teu irmão, é o Senhor. Ele tem a última palavra. Então o mundo não fugiu do controle de Deus. Agora, o fato do mundo estar melhorando não significa que exista coisas ruins. O fato do mundo estar melhor, a partir dessas falas que eu acabei citando para você, não significa que não exista coisas ruins que a gente tem que lidar todo dia. E a gente enfrenta diariamente essas realidades. Então que você cultive esse pensamento otimista, de esperança. E não se alimente de um pensamento pessimista. Tá vendo? Tá cada vez pior. Tá vendo LGBTQIA+? Tem gente que faz do LGBTQIA+, a bandeira dele. É o menino que o Vitor foi evangelizar, e ele disse, e ele era dos orixá, e o Vitor falou: posso orar por você? Ele disse: posso, pode. E no final ele falou assim: e eu agora posso da minha religião e orar também? Aí o Vitor falou: pode orar. Porque, irmão, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quem é o Deus do macumbeiro? Fala para mim. Fala para mim. Deus do macumbeiro. Quem que é o Deus do kardecista? Quem que é o Deus do católico? Quem que é o Deus dos evangélicos? Irmão, só existe um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho. Só tem um Deus, irmão. Agora as pessoas podem ser ignorantes a respeito do caráter desse Deus, mas só existe um Deus, e todos nós somos irmãos. O que nos separa um dos outros não é a fé, não é o meu Deus, não é o seu Deus, é a nossa ignorância. É isso que nos separa, é a nossa ignorância. Então essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês. Que o mundo ele não está piorando, ele está melhorando, porque tem um que retém, que segura, que conduz. Por isso que a igreja ela não está em crise, nunca vai estar em crise. A igreja sempre vai ser triunfante para a glória de Deus. Você é triunfante. Você foi projetado para ser triunfante. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Segunda verdade desse texto é a tradução do Salmo 100. Veja que eu já falei para vocês que você pode abaixar aí no seu aplicativo a Bíblia Strong. E a Bíblia Strong ela traz o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Abaixa aí no seu celular. Aí você clica em cima dessa palavrinha do Salmo 100 aqui, ó. Celebrai com júbilo, para você saber o que está escrito no hebraico. Por isso que a tradução literal do Salmo 100 é: gritem, gritem, Adonai é Senhor em todas as terras.
Então o Salmo 100 é um salmo absolutamente o quê? Missionário. Por isso que o tema da minha mensagem é a frase do Spurgeon: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Por isso o Salmo está dizendo o seguinte: gritem Adonai em todas as terras. É um chamado missionário. Porque o Evangelho é uma boa notícia. Do quê? De libertação. O véu se rasgou do alto a baixo. Você sabia que quando o véu se rasga, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o véu se rasga do alto a baixo? Sabe o que os religiosos fizeram? Foram lá e costuraram o véu de novo. E quando Estevão começa a pregar e chamá-los ao arrependimento, Estevão lá em Atos está denunciando o que eles estão fazendo. Por quê? O que os religiosos fazem? Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Ficam na porta. Então o Evangelho é a boa notícia da libertação, que o véu se rasgou. E nós anunciamos o quê? Você está livre. O diabo não pode reter ninguém no pecado. O diabo não pode reter ninguém na depravação, na destruição, porque Jesus já liberou a palavra. E qual foi? Está consumado. Sabe o que quer dizer está consumado? Você está livre. Você está livre. Diga para quem está ao teu lado: você está livre, saia, saia. Pastor, não parece, eu estou vendo as algemas. As algemas foram quebradas. Ele quebrou as algemas que te prendia. Saia, seja livre. Aí eu saio com que propósito? Para gritar que Adonai é o Senhor em todas as terras. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Sabe quantos idiomas e dialetos existem no mundo? 7.000 idiomas e dialetos. Sabe em quantos a Bíblia já foi traduzida? Um versículo, ou a Bíblia inteira? Em 75% desses idiomas e dialetos. Está vendo como que ficou otimista? A Bíblia já foi traduzida em 75% dos idiomas e dialetos. Só falta 25%. Agora eu poderia ter outro discurso. Eu poderia dizer: existe 1.800 idiomas e dialetos que não há um versículo da Bíblia. E 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar que Jesus é o Senhor. Está vendo como que muda? Perspectiva, cosmovisão. Então tem que ter uma cosmovisão otimista. 75% da população mundial já ouviu que Jesus Cristo é o Senhor. Diariamente, agora, no Japão, na Ásia, na China, na Índia, existem pessoas que estão dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela é preciosa. Eu posso cantar bonito, irmão, posso falar bonito, mas se não for pregada a palavra de Deus, ninguém é transformado. É a palavra de Deus que transforma, que tira o homem do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes. É a palavra de Deus que te desmascara, vivendo como impostor, e faz você assumir outra vez o seu chamado missionário e viver uma vida para a glória de Deus.
O pastor Ronaldo Lindório, ele estava pregando entre os cocombas, e como ainda não havia sido traduzido para a língua dos cocombos o texto da Bíblia, ele traduzia rapidamente algumas porções da Bíblia, alguns versículos, e dava para os missionários que se convertiam para levar. Aí um determinado dia, uma das missionárias pegou 3 versículos, e ela andava 4 dias para poder levar os versículos para a tribo dela e falar de Jesus. E num belo dia ela estava indo no meio do caminho, ela perdeu um dos papeizinhos que estava escrito, um dos versículos da Bíblia. Sabe o que ela fez? Ela já tinha andado 2 dias, irmãos. Ela voltou 2 dias, e era 4 dias. Aí o pastor Ronaldo Lindório perguntou: mas o que aconteceu? Por que você voltou? Eu perdi um versículo. E por que você voltou? Eu perdi um versículo. E ela disse: a palavra de Deus é preciosa demais para poder ficar caída pelo caminho. Aí você já sabe o que eu vou falar, né? Você tem a Bíblia inteira, e provavelmente as páginas da sua Bíblia estão coladas, porque uma Bíblia inteira, uma alma destruída; uma Bíblia destruída, uma alma em pé. A palavra de Deus é preciosa demais para poder ficar caída pelo caminho. O mundo está ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele voltará, e Ele será tudo em todos, e todas as coisas estarão sujeitas diante dEle. O Evangelho está avançando, só falta 25%, desses 25% está acontecendo o que nós chamamos de fator Melquisedeque. O que é o fator Melquisedeque? O muçulmano, parece aqui com o Tiago, o Tiago, Ilha, tudo muçulmano, ó, os barbudinhos, eles deitam o muçulmano, eles oram 5 vezes ao dia, e eles deitam o muçulmano, e pela noite Jesus aparece a eles em sonho, e mostra para eles a mão furada, e se revela a eles, dizendo que Ele é o único Senhor e Salvador. Aí eles acordam, deitam muçulmanos, e acordam discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Aí chega para os seus familiares budistas na Ásia, no Japão, estão se convertendo a Cristo através de sonho, e um deles se converteu, chegou no pai e disse: pai, eu tenho uma notícia para dar. E o pai disse: o que foi, filho? Eu virei cristão, eu sou discípulo de Jesus. Aí ele disse: filho, você vai abandonar todas as tradições de Buda. Buda é Siddhartha Gautama. Vocês vão abandonar todas as tradições budistas de Siddhartha Gautama por uma tradição, porque o budismo é milenário, irmãos. O cristianismo é bebê perto do budismo. Você vai abandonar a nossa tradição milenar. Siddhartha Gautama, quando morreu, ele disse: eu estou em busca da verdade. Aí o filho disse: pai, eu descobri uma verdade que é maior do que essa. E o que foi, meu filho? Que Jesus não estava em busca da verdade. Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. E Ele está aqui essa noite e quer alcançar a tua vida. Você já ouviu o Evangelho, e para você não tem mais desculpa. E cada um de nós seremos julgados pelo nível de luz que nós recebemos, nível de entendimento que você recebeu. Você vai ser julgado por isso. Então, para você que já ouviu Jesus Cristo é o Senhor, para você não tem mais desculpas. O caminho de Melquisedeque é esse caminho vertical de Deus. Não precisa ninguém pregar. O próprio Jesus vai lá e prega através da pessoa do Espírito Santo. Aí nós temos o caminho de Abraão, nesse livro, o fator Melquisedeque, que é o caminho do dia a dia. E tem o caminho de Sodoma, que muitos se enveredam por ele.
o caminho da própria vontade, o caminho da depravação total, e muitos se enveredam por eles. Quantos que já provaram do dom perfeito, mas escolheram outra vez voltar à lama? Mas essa noite é uma noite de reconciliação. Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama para uma experiência nova. Ele quer te renovar nessa noite. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era o que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa era tão vazia de sorriso. Quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez comigo. Ele vai fazer assim contigo hoje. Ele é o meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Veja o que diz o verso 3. O verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Essa expressão no hebraico é conhecer. Nós precisamos conhecer Deus, mas eu não preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer Deus melhor. Quem quer conhecer Deus mais, quer acumular saber. Quem quer conhecer melhor, quer se aprofundar em Deus. Quem quer conhecer mais, quer ter o controle. Quem quer conhecer mais, quer dar as medidas. Quem quer conhecer melhor, quer se aprofundar e quer sair do controle e dizer para Deus: as medidas não são mais as minhas, agora são as suas medidas. Quem dita agora é Deus que diz o quanto eu tenho que entregar. Não sou eu que o quanto eu vou dar, agora é Deus que decide o quanto eu tenho que entregar. Então, quando você conhece Deus melhor, não é o que você tem de Deus. Quem conhece Deus melhor, não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Sem limite, não é na sua medida, não é no seu tempo. É de madrugada? É no sábado, trabalhando aqui na construção? É visitando alguém? É dando um discipulado? É fazendo alguma coisa em favor de alguém? É você saindo da sua zona de conforto para poder abençoar a vida de alguém? É chegando mais cedo na igreja para ensaiar? É pregando? Seja o que for, não é mais a sua medida. Então, Deus não quer que você conheça Ele mais, Deus quer que você conheça Ele melhor, para que você possa se aprofundar nele. De modo que agora é Deus que decide, não é você que decide. E todas as vezes que nós colocamos na mão de Deus a decisão, sabe o que acontece? Nós somos fortalecidos.
Sabe por que as suas pernas estão fracas, os seus braços estão fracos? É porque você tem andado na tua medida. É que você tem feito as coisas do seu jeito, ao seu modo. Mas quando a gente entra no modo de Deus, na medida de Deus, todas as vezes que você se dispõe em fazer a vontade de Deus, Deus te fortalece. Um determinado missionário foi pregar na França, e ele é muito presbiteriano do Brasil, meticuloso, não sabia falar francês, e precisava de um intérprete esmero, habilidoso. Ele estava em busca de um seminarista, para poder interpretar o francês lá nas conferências. Eram 3 dias de conferência, Tiago, e no terceiro dia viria todas as igrejas da França ali, para poder ouvir ele. E aí chamou lá um seminarista, esmero na palavra de Deus, e ele passou os tópicos do sermão, ponto a ponto. O menino fez as anotações. No primeiro dia pregou, foi maravilhoso. No segundo dia ele pregou, foi maravilhoso. Aí chegou o terceiro dia da conferência, onde teria todas as igrejas juntas. Aconteceu um problema com o menino, ele não pôde ir. Aí o missionário, então, e agora? Como que a gente vai fazer? E ele era meticuloso, minucioso, esmero. E como que nós vamos fazer agora? E começaram a lançar lá nas redes sociais se alguém podia interpretar o missionário, porque não tinha ninguém para poder interpretar, não sabia português. Aí encontraram uma senhora que estava andando de muleta. Ela se dispôs a vir. Aí o missionário chegou, falou com ela: aí, você quer que eu passe para você os tópicos da minha pregação, para você se familiarizar com aquilo que eu vou comunicar? Ela olhou para ele, bem com a vozinha bem baixinha, aí que ele ficou com mais medo. Ela disse: Deus me fortalece todas as vezes que eu decido fazer a sua vontade. Aí ele ficou louco. Essa mulher que vai me interpretar, ela não vai conseguir me comunicar. Esse monte de gente preocupado. Aí quando ela sobe no púlpito para interpretar o missionário, ele disse que ele nunca teve um intérprete como aquela senhora, aquela velhinha. E ele chega nela e fala: a senhora foi maravilhosa. A senhora se comunicou com excelência. Quando eu olhei para você, parecia que não ia dar nada. De repente a senhora subiu e explodiu no púlpito. E ela disse: Deus me fortalece todas as vezes que eu decido fazer a sua vontade. Terminou o culto, ele se reuniu com os presbíteros da igreja. E aí um dos presbíteros chegou no missionário e perguntou: gostou da intérprete? Nossa, adorei a intérprete. Você perguntou para ela quem era ela? Não perguntei. Ela só interpretava o Billy Graham quando ele vinha pregar na França. Quem foi Billy Graham? Foi o maior pregador do século 20, que pregou em todos os lugares do mundo. Aquela mulher só era intérprete dele. O que significa? Que todas as vezes que você de fazer a vontade de Deus, com intérprete ou sem intérprete, com vida ou pouca vida ou muita vida, Deus vai te fortalecer. O que você está precisando? De ser fortalecido essa noite? O que fortalece as suas pernas para poder andar 1 milha, pastor Oswaldo, 2 milhas, 3 milhas, Rafael, ele está aqui para fortalecer as suas pernas, os seus braços, para que você cumpra o propósito de Deus para a tua vida. Meu orgulho me tirou, tua humildade colocou. Se eu vender tudo que tenho, em
troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Deus fortalece os seus braços. Deus fortalece a tua mente para você combater pela fé todos os dardos do maligno. O diabo não vai controlar o teu desejo. Por quê, pastor? Porque eu submeti o meu desejo a ele. O diabo não vai controlar a tua vontade. Por quê, pastor? Porque eu submeti a minha vontade a ele. E todas as vezes que eu desejo fazer a vontade dele, ele me fortalece. Veja o que a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 13:15. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, sacrifício de louvor é mais do que cantar, presbítero José Carlos. O que é, pastor? É ser a própria música. Sacrifício de louvor não é sensibilizar o coração de Deus com música. Não, sacrifício de louvor é ter o coração sensibilizado de tal forma que Deus agora pode amar através do meu coração. Isso é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é que o mundo conheça e louve a Deus através do senhorio de Cristo operante na tua vida. O sacrifício de Cristo é tão operante na tua vida, Rafael, que as pessoas se sentem envergonhadas quando vê você servindo. O que é sacrifício de louvor, pastor? É você ajudar alguém, e depois de ter ajudado, ela diz assim, ó: graças a Deus, porque você estendeu a mão para mim, me tirou do chão, emprestou a tua escuta, ouviu as minhas angústias, e eu louvo a Deus pela tua vida. Sacrifício de louvor. Então, celebrar com júbilo ao Senhor é gritar em todas as terras que Jesus Cristo é o Senhor. Agora presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu quero a tua razão emprestada. Um dos maiores antropólogos que esse mundo já conheceu, inclusive, ele não era apenas
antropólogo, ele também era missionário, Paul Hibbert. É só você dar um Google depois. Paul Hibbert, um dos maiores antropólogos que esse mundo já conheceu, missionário, homem de Deus que se entregou ao serviço do Evangelho. Ele falou o seguinte: todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, acontece 3 coisas na nossa vida. 3 áreas da nossa vida é afetada pelo Evangelho. Primeiro, afeta as minhas atitudes e o meu comportamento. Teu comportamento vai mudar, as suas atitudes vão, porque o Evangelho chegou. Se você não pagava, agora você vai pagar. Se antes você era malandro, agora você não é mais malandro. Se antes você roubava, agora você não vai mais roubar. O teu comportamento mudou, porque o Evangelho chegou. Segunda coisa que acontece, as suas crenças mudam. Terceira coisa que acontece, sua cosmovisão muda. Aí ele vai dizer o seguinte: quando o teu comportamento muda, mas as suas crenças não mudam, você se torna um legalista. Quando as suas crenças mudam e o teu comportamento não muda, você se torna um legalista. E o que o legalista fala? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Segundo, quando o Evangelho muda teu comportamento, mas não muda tuas crenças, você se torna uma fábrica de ídolos. Mudou o comportamento, mas continua com crença plural. Você é uma pessoa de muitos deuses. Então, a sua família é o seu Deus, o teu carro é o seu Deus, seus filhos é o teu Deus, a academia é o seu Deus, ou seja, tudo, você tem um monte de Deus. Você não consegue ter um serviço exclusivo a Deus. O teu coração é um coração dividido. Por isso que é difícil você vir para a igreja. Por isso que é difícil orar. Por isso que é difícil jejuar, fazer o bem. Abrir mão daquilo que Deus te deu e entregar para alguém. Por quê? O seu coração está cheio de ídolos. O dinheiro é o teu ídolo. Você não consegue ajudar ninguém, a não ser a si mesmo. Por quê? Porque o teu comportamento mudou, mas as suas crenças não mudaram. Terceira coisa que ele vai dizer: mudou o comportamento, mudou crença, mas não mudou cosmovisão, você é uma fraude. Por que tem que mudar a cosmovisão? O que é a cosmovisão? Eu disse no começo, é a forma como você vê o mundo e se vê. O que é a cosmovisão? É a sua identidade. E o tema dessa reflexão é a partir da frase de Spurgeon: todo cristão, ou ele é um impostor, ou ele é um missionário. Se ele não for um missionário, ele é um impostor. Então eu mudei comportamento, mudei crença, mas a minha identidade está comprometida. Por quê? Eu tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho vergonha de dizer para as pessoas o nome do meu Salvador. Eu tenho vergonha de chamar as pessoas para a igreja. Ou melhor, lá no meu trabalho eu sou polícia secreta de Deus. Ninguém sabe que eu sou crente. Você conhece gente assim? Polícia secreta? Ninguém sabe. Aí um dia a pessoa vê você na igreja porque visitou a igreja e fala: irmão, não sabia, me converti também. Mas se dependesse de você, nunca teria conhecido Jesus. Tem pessoas que por causa da amizade abrem mão do testemunho do Evangelho. Você é um impostor, você é uma fraude, traidor do Evangelho.
amizade que você não pode confrontar, amizade que você não pode dizer a verdade, amizade que você não pode dizer para ele: ó, isso aqui eu não faço, daqui para lá não faço. Não conta comigo, que você passa pano. Não é amizade, irmão. É uma comunidade de impostores. Pessoas que não se importam que o seu testemunho vai escandalizar ou não o pequenino impostor. E eu vou dizer bem claro aqui o que é escandalizar. Escandalizar não é alguém ver você fazendo a coisa errada. Ah, você viu o pastor Gesiel? Estava fazendo um negócio errado. Ah, você viu o irmão fulano? Estava fumando narguile, como já chegaram em mim e já falaram uma vez. Aí eu cheguei no irmão: você está fumando narguile mesmo? Não, pastor, eu fumava narguile quando estava desviado. Ah, amém. Então isso não é escandalizar. Escandalizar não é ver as pessoas vendo você fazer a coisa errada. O que é escandalizar então, pastor? É uma vez te vendo, ela diz: ah, então eu também posso. Aí ela se desvia. Aí Jesus fala que era melhor você amarrar no teu pescoço uma pedra bem grande e jogar no meio do mar, porque ai daquele que vier o escândalo. Então, se o evangelho transforma meu comportamento, transforma minhas crenças, transforma minha cosmovisão, eu assumo a minha identidade. É isso, irmão. Você precisa assumir quem você é. E quem nós somos, pastor? Filhos do Eterno. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem uma identidade, não negocie valores. Se as pessoas pecam perto de você com liberdade, você é uma fraude. E se nós pecamos junto com elas, se tornamos uma fraude, traidores do evangelho e crucificamos Jesus outra vez, diz a Bíblia. O evangelho tem que me transformar por inteiro, me libertar do legalismo, me libertar de ser um crente nominal. Por quê, pastor? Porque se você for um legalista, se você for um crente nominal, se você for um crente que perdeu a identidade, você é infrutífero. Você é híbrido. Você já viu maçã híbrida? Tem cara de maçã, gosto de maçã, mas não tem fertilidade. Tudo que chega até ela morre. Não seja híbrido, não seja uma fraude. Tem pessoas perto de você que está precisando ouvir palavra de eternidade, mas por causa do teu prazer, você abre mão daquilo que é eterno. Não, irmão, você tem uma identidade. A nossa cosmovisão, Jesus Cristo é o Senhor e nós somos filhos do Eterno. Então se posicione nessa noite. O pastor Ronaldo Lindório disse que ele estava pregando numa determinada tribo. De repente chegou uma mulher que andou 4 quilômetros. Na verdade ela não andava, pastor Gesiel, ela se arrastava. Você viu aquelas pessoas que se arrastam? O corpo no chão, pastor Anderson, se arrastava. E ela andou 4 quilômetros daquele jeito. E o pastor Ronaldo Lindório já tinha feito o apelo: quem queria receber Jesus como o único e suficiente salvador da vida deles. E de repente o culto já acabou. Ela gritou: será que resta ainda tempo para mim? Deus já te deu tudo, irmãos. Você está vivendo num mundo sustentável, sustentado por causa da política, por causa do governo de esquerda, de direita, democrata? Não, sustentada pela mão forte do Deus que fez céus e terra. Ele que mantém todas as coisas, inclusive a tua vida, que a Bíblia diz em Eclesiastes que é sustentada cordãozinho de prata.
tem um cordãozinho de prata que conecta a tua alma, o teu espírito a esse corpo mortal. E Eclesiastes diz: se ele cortar o cordão, o cálice se quebra. O que é o cálice, pastor? É o seu corpo. Você já viu como a gente fica quando está doente? O pastor Oswaldo, posso contar, pastor Oswaldo, do teu pé? Posso? Pastor Oswaldo, irmão, estava morando na rua, em situação de rua. E um dia ele falou assim: eu vou tirar minha vida. Porque o diabo colocou na mente dele que para ele não tinha esperança, porque ele era igual Saul, que Deus tinha rejeitado ele. Aí ele pegou uma corda, era grande a corda, pastor? Pegou uma cordinha de 2 metros e foi lá para o meio do mato, lá no Brasil Novo, para se enforcar, pastor Anderson. Foi lá para tirar a vida dele. Com menos de 3 meses atrás. Foi lá para tirar a vida dele. No meio do caminho, sabe o que Deus fez? Colocou um tatu na vida dele. Ouvi um glória, irmão. Ele colocou um tatu na mão dele, no caminho dele. Tinha um buraco de tatu, irmãos. Ele todo empolgado: sou dono da minha vida, faço o que quero da minha vida. Jeová olhou lá de cima e falou: não, para você só tem um buraco de tatu. Ele pisa no buraco de tatu, quebra o pé. Agora ele não ia dar conta mais de se matar, porque o Deus da vida chegou através de um tatu. Se um tatu pode fazer obra, imagine você, ô bandeira! Fiquemos em pé. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som
Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som. E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome, Pai. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som. E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Deixa eu dizer para você, esse texto que nós lemos, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores das terras. No hebraico está no plural terras. Por quê, pastor? Porque terras ali significa região, lugar e inferno. Gritai, Adonai é o Senhor no inferno. Porque, irmãos, não existe três lugares: céu, inferno e um lugar neutro no meio. Não, ou você já está no céu, ou você já está no inferno. Se você morrer, você já decidiu antes o lugar onde você vai estar. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a minha igreja. Você não pode pensar que vai ficar na porta do inferno. Eu não entro e não deixo ninguém entrar, e também não deixo ninguém sair. Não, irmão, a porta do inferno é do diabo. O seu estilo de vida, a forma como você conduz a sua vida, é uma forma diabólica. Mas Jesus, ele entrou no inferno para libertar cativos. Você está vivendo como escravo porque quer. Porque hoje, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você sairá daqui livre. Ele quer te libertar por inteiro. E talvez você entrou aqui hoje desviado, longe da presença de Deus, e quer voltar para a presença de Deus. Pastor, eu quero voltar para a presença de Deus. Levanta sua mão assim, ó. Onde está a primeira pessoa? Quero voltar.
Ali, ó, a primeira pessoa que quer voltar. Quem volta sai do inferno, entra no céu. Porque o céu não é o nosso lugar de destino. O céu é o nosso lugar de origem. A gente veio de lá. Então você está voltando para o teu lugar, para casa. Tem a segunda pessoa, onde está você? Estava afastado, mas quero voltar. Quero voltar hoje para a presença de Deus. A segunda pessoa, cadê você? Aqui é a segunda pessoa, irmãos. Aonde está a terceira pessoa que quer voltar? Ali está a terceira pessoa que quer voltar ao propósito. Aonde está a quarta pessoa que quer voltar hoje à presença, ao propósito? Aqui está a quarta pessoa. Aonde está a quinta pessoa que quer voltar à presença de Deus? Eu quero deixar de ser um impostor, eu quero ser missionário. A minha família precisa conhecer o missionário que eu sou. Aonde está a quinta pessoa? Levanta a tua mão. Nós temos a quinta pessoa. Nós temos a quinta. Quero voltar hoje. Quero voltar ao compromisso da presença de Deus. Temos? Vamos orar, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque vidas saíram do inferno para poder viver na luz do Evangelho de Jesus Cristo. As cadeias já foram quebradas. O Senhor já gerou uma identidade para esse homem, para essa mulher, que ela possa ser verdadeiramente filha de Deus e cumprir o propósito que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus.